Olá, tudo bem? Eu sou a Adriana Couto e você está na série de podcasts Feel the Future, uma conversa sobre inovação, tecnologia e iniciativas para o futuro. Bem-vinda, bem-vindos. Hoje o papo é sobre tecnologia e novas formas de moradia. A gente vai falar sobre aquelas tecnologias que realmente conseguem trazer soluções práticas para o nosso dia a dia. E sobre tendências de morar, né? Dos apartamentos compactos ao aluguel sob demanda. Tomara que você já esteja acompanhando essa série de podcasts Feel the Future, porque a gente já falou de muita coisa interessante por aqui, tá? A gente já falou sobre os carros elétricos e o futuro da mobilidade, conversamos sobre o futuro do dinheiro, da comida, do trabalho e também sobre sustentabilidade e consumo consciente. A série de podcasts Feel the Future é uma iniciativa da Audi do Brasil, em parceria de produção com o Estúdio Folha. Bom, e para conversar sobre tecnologia, inovação e novas formas de morar, está aqui comigo para esse 6º episódio do podcast Feel the Future, o empreendedor Alexandre Laffer Frankel. Bem-vindo, Alexandre, tudo bem? Fala, Adri, tudo jóia? Obrigado pelo convite, prazerzaço estar aqui com vocês. Oba, que legal. O Alexandre é fundador da construtora Vitacom, que inovou no conceito de lançar apartamentos compactos, com espaços compartilhados. Isso mudou os conceitos de moradia em São Paulo. Ele criou também uma plataforma de aluguel de imóveis, a House, que a pessoa pode chegar lá, pode usar um aplicativo para alugar um apartamento mobiliado por um dia, por uma semana, um ano, o tempo que precisar, naquele momento de vida que ela está precisando também. Então, a gente já começa essa história, Ale, perguntando para você da criação da Vitacom, que foi há mais de 10 anos. E não se ouvia, né, na época, falar em estúdios e apartamentos compactos em São Paulo. Aí a gente fica pensando, o que te moveu a pensar desse jeito, pensar nessa nova forma de morar? Dri, realmente foi uma jornada, o que a gente ouvia na época, pô, você é louco, ninguém vai querer morar. Isso aqui é uma kitnet, né? Era um tom meio pejorativo. E a ideia da Vitacom, ela surgiu para entregar mais mobilidade para as pessoas. A gente acreditava que as pessoas, ao invés de ficarem horas e horas no trânsito, elas poderiam morar em lugares mais próximos, que são lugares mais caros por natureza, né? Lugares mais nobres. E para democratizar, para permitir que as pessoas tivessem acesso a essa moradia próxima do trabalho, da escola, da faculdade, nós entendemos que era possível compactar a unidade, deixá-la menor, então a compra é mais barata, o aluguel é mais barato, cabe no bolso, e a pessoa poderia estar poucos minutos a pé da onde ela precisasse ir. E foi um grande sucesso. E depois disso, para complementar, né, o espaço menor, a gente criou uma série de tecnologias de espaço, a gente estudou aeronaves, a gente estudou o design de barcos, para poder ter aqueles ambientes que se transformam. Então, num apartamento compacto, a gente consegue entregar 7, 8 ambientes diferentes, e nós trouxemos o conceito da economia compartilhada para os prédios, de forma que ela tenha a sua unidade privativa um pouquinho menor, então ela paga menos aluguel, menos IPTU, menos condomínio, e ela pode usar, né, ela não precisa ter uma sala de jantar própria, ela pode compartilhar isso no prédio com os demais moradores. Ela usa, por exemplo, um aniversário, numa ocasião festiva, ela pode alugar uma sala de jantar no térreo do prédio, assim como outros vários espaços, o coworking, o lounge para receber os amigos, e assim a gente consegue trazer muito mais eficiência. Então, a Vitacom nasceu de um sonho de gerar mais tempo, mais mobilidade para as pessoas. Inclusive, eu escrevi 3 livros sobre o tema, e é um grande sonho que a gente vê se tornar realidade hoje, com o termo estúdio super difundido e tendo impactado a vida de milhões de pessoas. Você fala sobre impactar a vida das pessoas porque você ter mais qualidade de vida, né? Moradia tem a ver com isso também, né? Pensar nesse espaço, nesse lugar que pode te trazer qualidade de vida. Agora, pensar num lugar que te traz qualidade de vida e que seja pequeno, muita gente não faz essa associação, né? É interessante, Idri, a gente entender que a pessoa, na verdade, ela compra o sonho, né, às vezes, de comprar um apartamento grande, com uma série de áreas de lazer, só que ela chega em casa tarde, exausta, e muitas vezes não encontrava os filhos acordados, então ela acaba não utilizando aquilo. E, ao meu ver, na época, que era um pouco contra o senso comum, né, contra o status quo,
que eu acreditava numa cidade, que hoje a gente fala de uma cidade a 15 minutos, né, que está tudo a menos de 15 minutos a pé de onde eu preciso ir. E para mim, qualidade de vida era gerar mais tempo para as pessoas, era criar uma possibilidade. E quando a pessoa tem mais tempo, ela pode investir naquilo que ela mais gosta. Pode ser praticar um esporte, pode ser estudar mais, pode ser passar mais tempo com a família. E também, quando a pessoa tem que desembolsar menos dinheiro, ela tem mais liquidez, ela pode investir na sua carreira, pode investir no seu negócio. Então, muito mais do que vender a moradia, a gente está vendendo um novo estilo de vida, uma nova proposta que torna as pessoas mais livres, que torna as pessoas mais independentes, com mais tempo e mais liquidez para poder fazer aquilo que elas realmente amam. Então, esse foi o conceito por trás, né? E tem muita gente que só olha a unidade compacta. E na verdade, a gente está enxergando uma vida muito mais plena e aumentando, assim, a qualidade de todos os nossos clientes. É isso que a gente vê no nosso ideal, no nosso sonho. Bom, agora, a pandemia, você acha que de alguma forma muda essa percepção? Você acha que as pessoas ainda vão querer esses apartamentos compactos? Muita gente trabalhando em casa, muita gente tentando valorizar esse momento na casa. A pandemia muda alguma coisa? Muda muito, mas a gente precisa entender, Edri, que a gente olha, às vezes é muito fácil, né, falar, poxa, todo mundo quer um apartamento maior, óbvio que todo mundo quer, mas nós temos que entender que, por outro lado, existe uma crise econômica gigantesca, né, muita gente perdeu os seus rendimentos, a realidade da grande maioria dos brasileiros que moram em grandes cidades é passar horas e horas no transporte público lotado, que oferece um risco enorme. As mães têm que levar os seus filhos às creches, às escolas. Você tem uma infinidade de profissionais, né? São dentistas, enfermeiras, cabeleireiros, que não podem fazer o seu trabalho remoto, obviamente. Então, é importante a gente olhar que a questão do home office, né, do trabalho remoto, ela, de fato, ela atende uma pequena parcela da população. A outra grande maioria, ela precisa de soluções que caibam no bolso e que tornem a vida melhor e mais segura. E é irreversível, né, nessa tendência dos apartamentos compactos, não só para o momento de pandemia, eles também têm uma vertente de uma nova faixa, de uma nova pirâmide etária. Né? A grande maioria das pessoas, entre os seus 18 e 40 anos, as pessoas começam a casar e constituir família, hoje muito mais próximo dos 40 anos do que dos 20, a pessoa, ela não quer comprar, ela não quer se mobilizar num imóvel, e ela quer uma solução que atenda a esse público. Então, mudou muito, né, a característica hoje, o que era, digamos, um nicho, né, você falar em um apartamento compacto, hoje ele é o mainstream, hoje ele é o primordial. Então, nós tivemos uma grande mudança e o Covid acelerou tudo isso. E tem uma outra grande tendência, né, que você começou a falar, que é a plataforma, que hoje a gente acredita que o futuro da moradia é a moradia por assinatura. Da mesma forma que a gente assina o Netflix, da mesma forma que a gente assina uma série de serviços, né, software é por assinatura, a gente tem o carro por assinatura, nós estamos na época da moradia por assinatura. E como é que funciona? Como é que funciona a moradia por assinatura? O conceito é muito simples, né? Criou-se um conceito, um paradigma de casa própria, em que o sonho das pessoas era comprar uma casa, ficar endividada durante 30 anos, e isso foi criado no momento em que o papel, né, aquela escritura, era a única forma de garantir uma segurança para a pessoa, né? As pessoas não tinham confiança nos bancos, nas instituições, no governo, e as pessoas, elas se casavam com 20 anos, tinham uma expectativa de vida muito menor e ficavam no mesmo emprego durante a vida toda. E isso mudou de uma forma radical, né? As pessoas hoje, elas querem a sua liberdade, as pessoas querem mudar muitas vezes, então a pessoa sai de casa para estudar, depois ela procura oportunidades de emprego, elas mudam de emprego inúmeras vezes, isso para não se falar daquelas pessoas que são freelas, né, que a gente fala que são as pessoas que têm um emprego mais flexível, em várias profissões que se criaram ao longo do tempo. A família está sendo constituída muito mais tarde, existe um número muito grande de separações. Enfim, a pessoa hoje, ela muda de fases, né? A vida vai mudando de fase pelo menos 7, 8, 10 vezes na sua vida, uma solução para a terceira idade, para a melhor idade ali na frente. Então, o conceito é a casa ideal, a casa do futuro,
é aquela casa que dá liberdade, é aquela casa que acompanha a pessoa em cada momento da sua vida. Então, você imagina que eu vou poder mudar próximo onde está o meu trabalho atual, eu vou poder morar perto da escola dos meus filhos para levar eles a pé para a escola. E eu estou cansado de ver, né, depois de ter feito aí dezenas de milhares de apartamentos, de pessoas que simplesmente declinaram de uma proposta de emprego porque era longe, ou não tinham liquidez para os seus negócios ou para a sua carreira, porque estavam endividadas no seu imóvel e recorrendo a um cheque especial. E eu acredito que é possível mudar isso e resolver um dos grandes desafios hoje do Brasil, né, que é a questão da moradia, do déficit habitacional. Então, a gente precisa de uma inteligência, né, para essa questão do déficit habitacional, que pode revolucionar a vida de milhões de pessoas, provendo uma nova forma de moradia mais eficiente, mais econômica, que consiga atender a muito mais pessoas. Então, esse é, hoje, a minha leitura sobre o futuro da moradia, são novos formatos. A revolução, ela não está necessariamente no tamanho da moradia, nem no design do prédio, mas sim na forma como a gente vai usar. Que legal. Agora, a tecnologia também pode ajudar, né? Por exemplo, pessoas que estão trabalhando em casa e nesse período da pandemia, a gente já falou que isso ficou bem mais, virou algo mais comum, elas podem ter aí nesses edifícios do futuro já todas as possibilidades de trabalhar e de ter, por exemplo, um bom acesso à internet. Pensando assim numa coisa mais prática, mas pensando no futuro, inteligência artificial, prédios inteligentes, também, isso também combina com esse tipo de negócio, né? Sem dúvida. Então, óbvio, muita gente hoje está trabalhando mais de casa, né? Você está com horários muito mais flexíveis. Então, a primeira coisa que vem à cabeça, obviamente, é uma conexão de alta velocidade, e isso para a gente é primordial, tá? É a mesma coisa que você falar que a pessoa precisa ter uma cama e um chuveiro. Hoje, a conectividade é algo indispensável. Agora, quando a gente fala de inteligência de espaço, né, ninguém trabalha e dorme ao mesmo tempo. Então, você, por exemplo, tem camas retráteis, que num apartamento compacto ele se transforma num home office, num espaço de trabalho extremamente confortável. Todos os prédios hoje eles contam com uma área de coworking, e quando a gente fala de uma área de coworking, né, não é só o espaço para trabalhar, a gente está falando de ergonomia, está falando de conectividade, a gente está falando de network com outras pessoas, são prédios de 300, 400, 500 unidades, são salas de reunião, são salas para você fazer meetings virtuais. Então, tudo isso permite, né, que o escritório da pessoa, de fato, está a um elevador de distância. E isso é uma grande revolução. Você imagina que as pessoas vão precisar emitir muito menos carbono, né, vão precisar perder muito menos tempo indo para uma reunião ou se locomovendo, e isso realmente é revolucionário. Eu acredito muito no modelo híbrido, mas existem outras possibilidades em que a tecnologia permite. A tecnologia não só para o trabalho, mas quando a gente fala hoje da moradia por assinatura, ela consegue hoje escolher onde ela vai morar, pode ser por uma semana, por um mês ou por 3 anos, em questão de 1 minuto, tá? É simples, não tem burocracia, não tem cartório, não tem nenhum tipo de demora. Eu posso estar em frente a um prédio e falar, olha que legal, quero morar aqui. Pelo app, eu escolho morar por 3 anos, em 1 minuto, eu posso subir e morar de imediato. Então, essa é a revolução, né? E assim eu posso, digamos, eu mudei de emprego, eu posso mudar de bairro, eu mudei de cidade, eu posso mudar instantaneamente de cidade, a minha família cresceu, eu posso escolher um apartamento maior, eu estou no momento que eu preciso de mais economia, eu posso mudar para um apartamento menor, e assim a gente acredita que pode revolucionar a forma como as pessoas consomem a moradia. E olha que interessante, Adri, nós fizemos uma pesquisa junto com o Instituto IPESP, aí com uma grande amostra de pessoas, 82% dos novos consumidores não querem mais comprar um apartamento naquele formato antigo, né, de burocracia, cartório, ficar endividado por 30 anos. 82%? 82% dos novos entrantes, tá, dos jovens, e 63% de todos os compradores de imóvel, as pessoas que precisam comprar um imóvel, não querem mais consumir ele naquele formato antigo, né, de ficar imobilizado, de ficar preso, endividado. As pessoas não querem mais isso, e essa é a grande revolução, e ainda existe aí muita coisa para ser feita, e com certeza a tecnologia é um grande aliado. Outra coisa que é fundamental, né, são inteligências de dados. Então, você imagina que hoje a gente tem algumas dezenas de milhares de apartamentos sob gestão, e nós conseguimos entender quais são as demandas das pessoas. Então, por exemplo, aqueles armários para delivery que você não precisa ir lá e descer para pegar no mesmo instante,
você tem uma inteligência de como as pessoas estão consumindo o transporte, a gente consegue entender quando uma pessoa precisa mudar de apartamento, quando ela precisa uma limpeza do apartamento, uma manutenção de algum equipamento, mesmo antes de ela saber. Então, a inteligência preditiva, né, você lendo os dados com IoT, com conectividade, permite que a gente entregue serviços, gere mais tempo, mais conforto, mais comodidade, sem que a pessoa perceba. E é uma revolução gigante que está acontecendo, isso abre um espaço enorme aí para outras empresas, para startups, e nós nos conectamos, né? Existe hoje uma rede de mais de quase 1.000 startups que operam em parceria com os nossos prédios, com o nosso hardware, prestando serviços que vão de alimentação, personal trainer, telemedicina, mobilidade, uma infinidade de serviços. O imóvel, que antes era uma coisa estagnada, né, que era uma coisa que eu comprava e ele permanecia daquele mesmo jeito que eu comprei durante toda a história daquele imóvel. Hoje ele passa a ser muito mais parecido com um smartphone, que ele é atualizado, ele recebe apps, recebe novos serviços todos os dias. Pois é, a gente tem visto o acesso substituir a posse. E a Audi, por exemplo, lançou recentemente o Audi Luxury Signature, que é um programa de assinatura de veículos da Audi na cidade de São Paulo. Então, a pessoa pode dirigir, por exemplo, um carro elétrico Audi e-tron, fazendo uma assinatura mensal. E aí isso também pode acontecer em relação à moradia, como você está falando. As pessoas, no momento que quiserem, vão lá, pega o imóvel que quiser, do jeito que quiser, para aquele momento de vida, né? É uma nova forma de ver a moradia. E você acha que isso tem uma possibilidade de ampliar para todas as classes? Você acha que isso pode ser ampliado ou é algo de nicho? Dri, então, primeiro, né, as tendências elas nunca acontecem de forma isolada. Então, a gente vê, como você falou, né, o carro por assinatura, você tem o software por assinatura, e você tem agora a moradia também por assinatura. Então, as pessoas estão entendendo que é muito mais prático, né? Não preciso me preocupar com uma série de coisas, né? No caso do automóvel, eu não preciso me preocupar com seguro, com IPVA, com manutenção, etc. Eu tenho uma solução muito mais factível, né? Que cabe no meu bolso e eu tenho muito menos dor de cabeça e preocupação. E a mesma coisa acontece no imóvel. Eu posso trocar a qualquer momento, eu não estou imobilizado, não preciso me preocupar com escritura, com IPTU, com transferência de domínio, com ITBI, que são coisas que ninguém mais quer hoje em dia. Então, sem dúvida nenhuma, é uma tendência que cada vez mais vai fazer parte de todos os brasileiros. Agora, falando, olha que interessante, né? Quando a gente fala da moradia por assinatura, primeiro, ela acontece em todas as classes sociais. Nós temos locações que vão de R$600 até 3, 4 mil reais, e isso engloba todas as classes, né? Você tem bairros mais caros, menos caros, próximo, todos os nossos prédios eles prezam a mobilidade, ou eles estão próximos ao trabalho, ou a uma faculdade, ou ao transporte público, isso é essencial, e também todas as faixas etárias. É muito interessante que a gente tem desde o estudante que sai de casa com seus 18 anos, passando pelo jovem executivo, por famílias, e um público crescente é o público de terceira idade. Tá? 54% das pessoas de mais de 60 anos também não querem mais se mobilizar. A pessoa hoje, ela quer viajar, ela quer aproveitar a vida, ela quer estar com a família, às vezes tem cada um em um canto do Brasil, então ele quer ter a liberdade de passar um pouco de tempo em cada lugar, alguns querem morar no interior e ter uma segunda residência. Então, essa é uma tendência que ela acontece para todas as pessoas, assim como eu acredito que outras classes de ativo, né, como a gente comentou, a pessoa assina a TV, o conteúdo de filmes, ela assina a sua mobilidade, o seu carro, e ela assina também a sua forma de morar. E isso é revolucionário, isso traz, a gente tem que entender que isso não traz só uma flexibilização, uma liberdade muito maior, mas traz mais tempo, traz mais liquidez financeira. Então, eu vejo um futuro muito mais abundante das pessoas com mais tempo e mais recursos para poder investir naquilo que vai trazer maior retorno, maior felicidade, as pessoas investindo na sua carreira, investindo nas suas famílias e também nos seus negócios próprios. Bom, você falou aí para a gente dos edifícios inteligentes, né? E eu queria saber se você acha que existe essa relação dos edifícios inteligentes com a mobilidade urbana. Será que vai haver algum tipo de integração? Essa integração é essencial?
Total, tá? Então, assim, o quesito principal quando a gente cria um novo empreendimento, sem dúvida nenhuma, é a questão da mobilidade. Quer dizer, quem vai morar lá quer morar perto do quê? Quer chegar rápido aonde? Como é que ela vai do ponto A que ela mora para o ponto B de uma forma mais rápida? Então, a mobilidade hoje tem que estar totalmente integrada. A gente tem vários modais de transporte integrados, tá? Que vão desde dos automóveis por aplicativo, tem o carro compartilhado, tem a moto compartilhada, a bicicleta compartilhada, o patinete, então a pessoa ela tem o transporte público sempre acessível, então é muito importante a pessoa ter multimodais para poder escolher como ela vai se locomover, mas a ideia é que a pessoa tenha várias possibilidades e ela possa escolher aquela que melhor convém para determinado momento, para determinado deslocamento. E é incrível, a gente vê assim, a felicidade das pessoas, o tempo gerado é algo indescritível, a mudança que isso gera no dia a dia das pessoas. Bom, é claro, a gente está aqui sempre pensando no futuro e alguns equipamentos, algumas ações, alguns conceitos a gente já está começando a viver agora, mas eu queria que você fizesse um exercício de pensar um futuro um pouco mais distante. O que você acha que a gente vai ter de inovação em moradia para facilitar o nosso dia a dia? São várias, né? Eu estava te comentando que acho que a grande revolução ela está muito mais ligada à forma como a gente usa do que, de fato, ao produto. De toda forma, né, existe o IoT hoje está revolucionando. Então, por exemplo, as cafeteiras hoje que a gente usa são conectadas diretamente no Wi-Fi, tá? Então, quando a cápsula está acabando, já é acionada a reposição de cápsula antes que a pessoa precise pedir ou antes que acabe ela fique sem. Esse é um exemplo bobo, mas a pessoa tira um checklist ali, né, uma coisa que ela precisaria se preocupar. A fechadura também é conectada, então, com a contagem do número de entradas, de aberturas e do tempo de permanência, já é possível saber quando é o momento de limpar novamente o apartamento pelo número de utilizações e também qual é o momento de mandar uma manutenção preventiva de itens como ar-condicionado e geladeira. Então, você imagina a hora que você começa a somar todas essas revoluções, e quando a gente fala das áreas comuns, tá, você tem desde venda de alimentos dentro do próprio prédio, então você tinha os hipermercados que a pessoa precisava ir, ficar na fila e etc. Depois criaram os mini mercados no bairro, que era mais pertinho, era mais prático, e hoje você tem mini mercados dentro do prédio, em que a pessoa tem toda a conveniência pronta dentro do prédio. A gente falou dos armários de logística, a pessoa com a tecnologia, ela tem uma série de serviços que já estão agregados dentro do prédio, desde a adega virtual, você tem uma adega automatizada em que ela pode comprar um vinho também dentro do próprio prédio, você tem as academias que são dotadas com telas de personal trainer, em que ele faz o personal trainer remoto a um preço muito mais barato, tem salas de telemedicina, que ela não precisa ir até um hospital, não precisa se expor, ainda mais em tempos de Covid, ela faz uma consulta virtual numa sala preparada. Então, esses são alguns pequenos exemplos, tá, do nosso dia a dia, de itens que já estão hoje, tá? Estou falando hoje, já revoluciona a nossa vida, trazendo economia, trazendo comodidade, trazendo tempo, e é só o começo, né? A gente está se associando aí com... Nós temos, hoje, a operação da House, ela está em 14 cidades, tá? E quando a gente se associa com algum incorporador local, com um produtor local, a gente leva toda essa tecnologia já embarcada. Então, nós estamos trazendo uma nova escala, uma nova forma de usar o imóvel e permitir que a pessoa possa usar os imóveis em rede. Então, você imagina, por exemplo, se eu moro no Rio de Janeiro, tá? E eu vou a São Paulo, eu posso usar um outro prédio da rede, eu posso usar o vestiário para tomar um banho, eu posso usar a academia, eu posso usar o coworking para trabalhar. Então, eu começo a operar todo esse potencial num efeito de rede também que é propiciado pela tecnologia, era algo impensável até então. Então, esses são alguns dos ganhos que a gente está vendo e tantos outros que ainda vão ser descobertos. Mas, de novo, eu vejo um futuro brilhante em vários segmentos e principalmente na moradia, que é algo que, primeiro, todo mundo precisa de um lugar para morar, né? E é um lugar onde a gente passa, ainda mais hoje, onde a gente passa a grande parte do nosso dia e onde a gente precisa de soluções que nos tragam mais otimização em tudo que a gente precisa. Você falou num futuro brilhante, e eu penso que um futuro brilhante também tem que ser um futuro que contemple o meio ambiente, a natureza, que pense na sustentabilidade. Os edifícios modernos investem em tecnologias para reduzir, por exemplo, o consumo de energia, de água, sistemas de compartilhamento de serviços. Como a gente enxerga essa questão hoje?
Sim, isso começa desde a obra, tá? Quando a gente pensa em eficiência de resíduo, de energia elétrica, de não ter desperdício, isso já começa lá na concepção do projeto. Depois, durante a operação, você tem reutilização de água, você tem placas solares, tem sensores de presença, você tem fechamento de torneiras automático para evitar o desperdício. Então, você tem uma série de itens que são de série. Mas a minha visão, tá, que a real e a mais importante de todas é a nossa proposta de uso. Quando a gente tem, por exemplo, um prédio que compartilha uma série de serviços, você imagina que uma pessoa que vem limpar o apartamento, que ela iria para limpar um apartamento só, se ela vai naquela viagem, ela limpa 3, 4, 5, e você, ao invés de verem 5 pessoas diferentes que gastaram 5 emissões de carbono, perderam seu tempo, você gera uma eficiência que gera, além de uma melhor condição econômica, você evita o desperdício. Quando a gente tem um apartamento que promove que as pessoas morem perto e evitem também a emissão de carbono e pegadas ecológicas, aí o uso, né, a concepção do projeto, ela é feita já para ser ecológica durante toda a vida do projeto, né? Você imagina que um prédio fica lá centenas de anos e que a utilização dele é prevista para trazer eficiência na forma do uso. E tem outro ponto que a gente se preocupa muito, né? Todos os nossos prédios, eles são Fitwel, que é uma espécie de um certificado de pessoas saudáveis, né? Que é uma vida saudável, em que a gente promove uma série de práticas que elas melhoram a saúde das pessoas e elas aumentam, elas trabalham também muito forte a longevidade. Então, você imagina que a gente incentiva o uso de escadas, são academias, são as pessoas incentivadas a andar mais a pé, a luminosidade, a ventilação, a aeração. Então, são elementos que nós nos preocupamos no prédio, que eles garantem uma vida muito mais saudável em vários aspectos. E isso ajuda demais. São pessoas que vão frequentar menos hospitais, vão gastar menos recursos públicos, vão viver melhor, vão viver mais saudáveis, vão produzir mais. E isso também faz uma grande diferença. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, né, de ecologia e etc., não adianta a pessoa apoiar uma causa qualquer e falar, olha, eu apoio determinada causa. Eu acredito que as empresas, de fato, né, no seu produto, no seu jeito de ser, têm que entregar essa sustentabilidade no dia a dia para todos os stakeholders que a cercam. E tem um jeito brasileiro de morar, tem uma característica que o brasileiro pede nesse tipo de apartamento, de empreendimento, ou não? Tem várias, né? Você sabe que a gente pesquisa muito, né? E nós temos vários investidores de fora e eles vêm com um monte de regras, às vezes, né? Não, porque tem que fazer assim. E o brasileiro, eu gosto também muito de pesquisar, de viajar para entender algumas tendências. E o brasileiro tem um jeitinho muito próprio de ser, né? E isso ainda é muito regionalizado. Quando a gente fala de um Brasil desse tamanho, É verdade. tem uma série de características regionais. Então, por exemplo, o brasileiro ele não gosta muito de compartilhar o seu espaço, né? Por incrível que pareça, você pega outros países que eles têm muito hábito de dividir quarto, de dividir cozinha, banheiro, e o brasileiro ele não tem esse hábito tão estabelecido. Ele prefere às vezes morar numa unidade menor, mas que é autônoma dele. Ele preza o banheiro também, muitas vezes ele não quer compartilhar, ele preza a ventilação natural, é algo que o brasileiro gosta muito. Você pega, tem vários países que a pessoa nunca abre, né? O vidro é fixo, né? A pessoa vive no ar-condicionado 24 horas, e o brasileiro precisa desse momento de abrir a janela, de entrar o sol, de ventilar. Então é algo muito característico. O brasileiro gosta de lavar suas roupas muitas vezes, ele não topa muito não ter uma forma para poder lavar a sua própria roupa. Então, isso são algumas das pequenas características que a gente vai descobrindo do brasileiro. Depois você tem algumas particularidades, né? Por exemplo, na região sul, é indispensável ter uma churrasqueira em algum lugar, pode ser no terraço, pode ser... No futuro não pode não ter uma churrasqueira para um gaúcho, gente. Não pode. Não pode. É uma coisa que não é um item essencial, tá? Você tem outras questões, né? Você tem regiões que tem praia, regiões que tem muita umidade, regiões que as pessoas gostam da face sul, da face norte. Então, você tem uma série de particularidades. O Brasil é muito grande, né? Ele tem várias características regionais que têm que ser entendidas. Então, isso é um pouquinho do jeitinho brasileiro e que a gente tem que entender também e tentar atender da melhor forma.
Eu acho que as suas iniciativas e as inovações que você promove também no mercado brasileiro também é um jeitinho brasileiro, não é? Sabe, que no começo, né, a gente estava falando, eu entendia que assim o grande barato é permitir a compra da casa própria, né? O sonho da compra da casa própria. E isso se transformou, hoje eu entendo perfeitamente que a gente tem que atender o sonho do acesso à casa própria, não necessariamente da compra. E quando a gente fala o que pode hoje ser importante para mim, pode não ser daqui a um tempo. Então, por exemplo, digamos uma pessoa estudante, ele quer curtir a vida, não quer ter preocupação, ele quer estar do lado da faculdade, ele quer ter um bom lugar para estudo. Dali a poucos anos ela vai querer estar próximo do trabalho, fazer network, ter um espaço, um home office eficiente. Então, isso vai mudando de uma forma muito rápida. Então, também eu entendo, né, que essa característica, esse jeitinho, ou essa brasilidade toda, ela tem que ser entregue a cada momento. Ela também muda, ela também é flexível, e isso significa dar mais liberdade para as pessoas poderem morar aonde elas querem, por quanto tempo elas quiserem. E não mais um modelo engessado, fixo, burocrático, que eu não acredito mais. Bom, e muita gente, nós também não acreditamos aqui, depois desse papo inspirador, a gente conversou sobre tecnologias e novas formas de moradia com o empreendedor Alexandre Laffer Frankel. Muito obrigada, Alexandre, pela sua participação aqui no podcast Feel the Future. Podre, que rápido, prazerzato. Você é demais, muito, deixa super à vontade, super simpática, obrigado. Prazer, obrigado pelo convite, queria agradecer a Audi e também o Estúdio Folha. E para as próximas a gente poder falar mais aí como é que está acontecendo essa inovação e contar também a diferença que a gente fez na vida das pessoas. Eu estou lançando um livro agora, posso contar aqui? Claro, a gente quer saber. Legal, é um livro que fala sobre o mundo sem casa. A gente fala da geração sem casa. São as pessoas que mudaram completamente o seu estilo de vida. A gente tem uma série de histórias de pessoas que resolveram morar em Fernando de Noronha, morar na praia, serem nômades digitais. São pessoas que resolveram ter outro estilo de vida, possibilitado pelos novos formatos e pela tecnologia. Muito do Covid também, que possibilitou, né, que ele acelerou aí novas tendências, e é muito bacana a gente entender esse comportamento, e como a gente falou, que ele não acontece de forma isolada, né? São vários itens da nossa vida que a gente muda completamente o nosso hábito. A gente quer algo mais prazeroso, mais simples, mais cômodo, mais rápido, e é nisso que a gente acredita. Um beijo grande para você e agradeço também todo mundo que escutou aqui o podcast. Valeu! Nós vimos hoje como até a forma de morar está sendo transformada por tecnologia e como isso vai mexer com a vida das pessoas e a mobilidade urbana. Eu adorei saber das novidades. E você? Eu espero que você também tenha gostado. Se você ainda não ouviu os outros episódios da série Feel the Future, corra para a sua plataforma de áudio favorita e fique de olho nos próximos. Esta série de podcasts está conversando sobre iniciativas inovadoras para o futuro em várias áreas. A cada semana, um novo programa com um tema diferente e instigante. Muito obrigada por nos acompanhar. Esta série de podcasts é uma iniciativa da Audi do Brasil, em parceria com o Estúdio Folha. Você pode ouvir todos os programas na sua plataforma de áudio preferida.